Existe uma mentira moderna que quase todos acreditam. A ideia de que, para ser visto, para ser respeitado, para ser reconhecido, você precisa falar mais alto, mostrar mais, postar mais, explicar mais, provar mais. Mas os estoicos já sabiam, há 2000 anos, algo que o mundo digital parece ter esquecido. A atenção verdadeira não é tomada. Ela é atraída, e ela é atraída em silêncio. Observe as pessoas mais fortes que você já conheceu, as mais seguras, as mais respeitadas. Elas não imploram atenção, elas não competem por espaço, elas não se explicam em excesso, elas simplesmente ocupam o lugar delas. E isso incomoda, isso provoca, isso chama a atenção sem esforço. Sêneca dizia: nada é mais poderoso do que uma mente que não precisa se exibir. Mas aqui está o ponto crucial. Silêncio não é passividade. Silêncio não é omissão. Silêncio não é fraqueza. O silêncio estoico é ativo, é estratégico, é intencional. Enquanto muitos falam, o estoico observa. Enquanto muitos reagem, o estoico escolhe. Enquanto muitos correm atrás de validação, o estoico constrói valor. E isso muda tudo, porque o mundo não respeita quem fala mais. O mundo respeita quem entrega consistência. Agora, preste atenção nisso. Você não chama a atenção ficando invisível. Você chama a atenção ficando inegável. E isso só acontece quando você é proativo no lugar certo e silencioso no resto. Marco Aurélio escreveu algo que poucos compreendem. Faça o que precisa ser feito. O resto é ruído. A maioria vive o oposto. Ignora o essencial e se perde no ruído. O estoico faz diferente. Ele age antes de reclamar. Ele se prepara antes de se expor. Ele melhora antes de se anunciar. E quando ele aparece, não precisa dizer nada. As ações falam. É por isso que pessoas silenciosas causam desconforto, porque elas não entregam sinais fáceis. Você não sabe o que elas pensam. Você não sabe até onde elas vão, e isso gera respeito. Agora, aqui está a virada de chave. Ser proativo não é ser ansioso, não é se antecipar por medo, não é fazer tudo correndo, não é tentar controlar tudo. Ser proativo, no estoicismo, é agir a partir de princípios, não de impulsos. Você faz o que é necessário quando é necessário do jeito certo, sem espetáculo, sem drama, sem anúncio, e isso cria um tipo raro de presença. As pessoas começam a notar você porque você resolve problemas, você não cria ruído, você entrega sem alarde. E quando alguém pergunta como ele consegue isso, a resposta é simples, mas exige maturidade. Ele não vive tentando chamar atenção, ele vive merecendo atenção. Se essa reflexão já está fazendo sentido, curta o vídeo agora. Inscreva-se no canal para aprender a viver com mais domínio interno. Existe algo que poucas pessoas percebem. Quem fala demais, se explica demais. Quem se explica demais, se enfraquece. Não porque esteja errado, mas porque entrega poder. O silêncio, quando bem usado, não cria distância, cria gravidade. As pessoas começam a se inclinar em sua direção. Por quê? Porque o cérebro humano associa calma com controle. E controle com autoridade. Os estoicos compreendiam isso profundamente. Epicteto ensinava que o verdadeiro poder está em não ser puxado. Quem reage a tudo é puxado por tudo. Quem precisa responder imediatamente vive refém das circunstâncias. Mas quem escolhe, quando falar, domina o ritmo. Agora, atenção a esse ponto essencial. Silêncio não significa ausência de limites. Muito pelo contrário. O silêncio estoico vem acompanhado de ações claras. Você não discute longamente, você age, você não se justifica, você se posiciona, você não entra em jogos emocionais, você sai deles. E isso confunde quem vive de provocação, porque pessoas barulhentas precisam de resposta. Elas se alimentam de reação.
Quando você não reage, mas continua agindo com consistência, o jogo acaba. Agora vamos para a parte prática. Como ser proativo sem se expor demais. Primeiro princípio estoico: antecipar sem ansiedade. Ser proativo não é se preocupar antes da hora, é preparar o terreno com calma. Você pergunta menos e observa mais. Você se prepara em silêncio enquanto outros falam em voz alta. Quando chega o momento de agir, você já está pronto. Segundo princípio, agir no essencial, ignorar o supérfluo. A maioria desperdiça energia tentando agradar, impressionar, provar valor. O estoico investe energia onde há retorno real. Ele melhora sua competência, refina sua postura, cumpre o que promete. E isso cria uma reputação silenciosa. Terceiro princípio, não anunciar movimento. Marco Aurélio dizia que o ato em si já é suficiente. Você não precisa avisar que vai mudar. Você muda. Você não precisa dizer que está trabalhando. Você entrega. Você não precisa se defender de críticas vazias. Você mantém o curso. Com o tempo, algo poderoso acontece. As pessoas começam a confiar em você mesmo sem entender exatamente por quê. E isso é influência real. Agora, um alerta importante. Silêncio mal usado vira medo. Proatividade mal usada vira controle. Por isso, o estoico sempre faz uma pergunta interna: estou calado por sabedoria ou por receio? Estou agindo por princípio ou por necessidade de aprovação? Essa honestidade interna é o que separa força de repressão. Se você já percebeu que falar menos e agir mais muda tudo, comente ação em silêncio. Compartilhe este vídeo com alguém que fala demais e age de menos. Pode mudar uma vida. Chega um momento em que você entende algo essencial. Você não precisa ser notado por todos. Você precisa ser inesquecível para os certos. A maior armadilha da era moderna é confundir visibilidade com valor. Os estoicos nunca buscaram palco, eles buscaram coerência interna. E a coerência, quando sustentada no tempo, gera algo mais poderoso do que aplausos: confiança silenciosa. As pessoas começam a sentir segurança ao seu redor. Elas sabem que você não reage por impulso, que você não promete o que não entrega, que você não entra em disputas vazias. E isso cria liderança natural. Não a liderança que grita, mas a que organiza o ambiente. Agora, entenda isso profundamente. O silêncio não é ausência de ação, é ausência de desperdício. Você fala quando acrescenta, age quando importa e se retira quando o jogo não vale a pena. Esse comportamento muda a forma como o mundo te trata. Pessoas começam a medir palavras ao falar com você, confiar mais nas suas decisões, buscar sua opinião sem você pedir não, porque você exige respeito, mas porque você encarna respeito. Epicteto ensinava: não explique sua filosofia, viva-a. Essa frase resume tudo. Quando você vive dessa forma, você não precisa convencer, não precisa provar, não precisa se defender. Você se torna previsível em valores e imprevisível em reação. E isso é poder. Agora, vamos fechar com algo prático e profundo. O ciclo do poder silencioso. 1. Clareza interna. Você sabe quem é, o que aceita e o que não aceita. 2. Ação consistente. Você age todos os dias, mesmo quando ninguém vê. 3. Silêncio estratégico. Você não anuncia, não reage a provocações inúteis. 4. Presença firme. Quando você aparece, o ambiente muda. Esse ciclo não cria fama rápida, cria respeito duradouro. E aqui está a verdade final. Quem corre atrás de atenção vive cansado. Quem constrói valor vive em paz. O estoicismo não te ensina a desaparecer, te ensina a não se vender barato. E quando você entende isso, o mundo começa a se ajustar a você, não o contrário. Se esse vídeo te ajudou, curta agora. Inscreva-se no canal para continuar esse caminho de força silenciosa. Compartilhe com alguém que precisa aprender a agir sem se expor. Lembre-se,
Você não precisa falar mais alto, você precisa ser mais sólido.